Vea a importância da sangre. Aunque usted tenga todos los órganos de su cuerpo limpios, buenos, nuevecitos, si no tiene sangre corriendo, no hay vida. ¿Me explico? Por eso que era tan importante antiguamente el sacrificio de los animales y la sangre de Jesús que tanto hablamos en la iglesia. Porque la vida está ¿en dónde? En la sangre. ¿Por qué hablamos de la sangre de Jesús? Porque la vida, según la Biblia, está ¿en dónde? En la sangre. Aí el pacto fuerte, y mire ustedes que interesante, el pacto fuerte, usted tiene que darle ¿qué? Un hijo. Y yo insisto con ustedes que no traen los hijos a la iglesia, los bebés, los niños. Una persona para tener dinero es capaz de cortar su dedo con sangre, escribir el nombre de su hijo y entregarlo ¿a quién? Al diablo. Y el diablo lo mata. Y esa persona se vuelve rica, pero rica solo de dinero, gente. Resuelve el problema económico y después se mete en otros, porque el diablo es engañador. Él le da algo con una mano y con la otra mano le quita otra cosa. Yo siempre comparo el diablo con aquellas pastillas, aquellos medicamentos que usted toma para solucionar un problema y le daña el estómago. Usted toma una pastilla para algo y le daña los riñones. ¿Ya vieron esos medicamentos? Usted toma para un dolor de cabeza y después queda con dolor en otra cosa. De tan fuerte que es. O sea, el diablo es así, supuestamente le da algo, que es lo que usted quería, pero eso le cuesta otra cosa. Solamente Dios le da algo pleno, verdadero, con paz. Pero la diferencia entre Dios y el diablo es que con el diablo hay una facilidad, hay una falsa libertad. Y con Dios no. Con Dios usted tiene que saber primero buscar y ponerlo en primer lugar para que las demás cosas sean añadidas. Ahora, los que creen esto, en pactos con el diablo, quien cree en el pacto con demonio, con el diablo, con espíritus, estas personas, ellas son muy obedientes, ellas son muy respetuosas. Usted vea que interesante, ¿qué día le dijo que hace la fiesta? Viernes. ¿Ya ve por qué hacemos los viernes de liberación? Porque viernes es el día en que elige los santeros, los brujos, para hacer más rituales, aunque hacen todos los días. Quien hace un pacto con la muerte hasta tatúa, hace un tatuaje. ¿O no es así? Hay religiones de ocultismo en que hasta rapa la cabeza. ¿O no es así? Tienen que sacrificar determinados animales, tienen que ver si él va a aceptar, si el espíritu está de acuerdo. Y él deja claro, yo voy a dar lo que quieres, pero te voy a tomar algo. Y por poder, fama y dinero, las personas hacen un pacto con el diablo y son respetuosas con esto, y usted no puede decir nada a ellos. A ellos no les importa lo que piensa la familia, no le preguntan nada antes, ¿o no es así? Ahora, ¿por qué un cristiano, cuando hace una alianza con Dios, alianza entre comillas, queda tan preocupado por lo que dicen, por lo que piensan? ¿Por qué le promete a Dios fidelidad? Promete a Dios que va a estar todos los domingos y por una gripa no viene. Promete a Dios que va a ser fiel a los mandamientos y por una circunstancia, por una dificultad se aparta. ¿Usted tiene idea de quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted, por lo menos? Porque yo tengo a veces la sensación de que estos demonios, para algunos de ustedes, son más fuertes y más poderosos que Dios. ¿Por qué eso se respeta a veces más de que Dios? O sea, que Dios tiene que entenderme de que yo no puedo, de que yo no tengo la capacidad. Pero la gente que busca esto no tiene esos pensamientos. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque Dios sí tiene que comprenderme y no hacerme caso. Y esos demonios yo tengo que hacer al pie de la letra, porque no se van a vengarse. ¿Por qué? Se respeta más una imagen construida por un hombre que el nombre de Dios. Un pacto no es un juego, el pacto es algo serio. En el pacto con Dios no se involucra con sangre de animales o con nuestra sangre, es con la sangre de ¿quién? Del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios estaba en aquella sangre que fue derramada. Yo les explicaba a ustedes que los judíos cada año celebran una fecha que fue semana pasada,
en el octubre el Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del día de la expiación, el día del perdón, el día en que ellos deben de afligir su alma, el día en que cada año el sacerdote entraba en el tabernáculo y delante de Dios él hacía sacrificios por él, por sus pecados, después por el pecado del pueblo. Y que ellos, esta palabra Yom Kippur en hebreo mismo significa cubrir los pecados. Los pecados não eram apagados, eles eram cobertos, para que Deus não viesse, supostamente, e assim eles pudieran seguir um ano mais. E cada ano eles pediam perdão a Deus por los pecados que haviam cometido. Cada quem sacrificava os animais. Pero quando Juan el Bautista viu a Jesus, ele disse, aí vem o cordeiro que quita o pecado. Ele não cubre, ele quita. Ele elimina. Ele quita a culpa. Ele não vai cobrir. Deus não hace remiendos. Ele quita, ele cambia a sua vida. Amém? E Ele lhe traz a você aqui porque Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer fazer um pacto com você. E naquele tempo chegou a faltar comida em toda a região de Canaã, tal como havia passado em tempos de Abraão. Era tão grave a falta de alimentos que Isaac pensou em ir-se aonde? A Egipto. Mire-me você, por favor. Egipto significa, é símbolo, é comparado hoje em dia ao mundo em que vivimos. Um mundo pagano, sabe o que é pagano? É um mundo idólatra, é um mundo que crê em muitos deuses, crê em ocultismo, supersticioso. É um mundo lleno de crenças equivocadas, que considera o sol um Deus, a vaca um Deus. É lleno de coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Então, Egipto, nesta época, era o país mais rico, pero era só rico de dinheiro, porque espiritualmente era um povo bem pobre. Tanto que eles, depois de 400 anos, de lo que estamos leyendo aí mais ou menos, eles esclavizaram al pueblo de Deus. O pueblo de Deus foi esclavo em donde? E Deus los sacou de donde? Por isso que usamos este término. Outro dia eu falava a uma pessoa sobre o mundo, não? Não, porque há gente que é do mundo. E uma pessoa perguntou assim, pero não estamos todos no mundo? Ou seja, todos vivimos no mundo, planeta Tierra, pero quando falamos de estar no mundo, ser del mundo, é vivir como o mundo vive, pensar como o mundo pensa, hablar como o mundo habla, vestir como o mundo viste, seguir a corrente de como vai o mundo. E o mundo está lejos de Deus, e está cada dia pior e cada dia mais lejos de Deus. Hoje em dia, Egipto é o mundo em que vivimos. E quando houve hambre, crises de comida, falta de comida, disse a Bíblia que Isaac era hijo de quem? Isaac, hijo de Abraão, que foi o que ele pensou? Este ir-se a Egipto significa, vou a buscar comida, ajuda, em um lugar em onde Deus não está. Ele não pensou em nenhum momento em orar ou recorrer a quem? A Deus. Ele pensou em recorrer a la gente deste mundo, ou a las coisas deste mundo. Quando você tem uma aliança com Deus, um pacto com Deus, você, quando passa aprietos, dificuldades, porque passa, você recorre a quem? É a Deus, porque você tem uma aliança com Ele. Ele é seu aliado, Ele está aí para ajudar-lhe a você, ou não? Pero quando você não tem um pacto com Deus, e as coisas aprietam e hasta ahorcan, você recorre e faz o que todos os demás do mundo fazem. Se desespera, se queja, e hasta há aqueles que se apartam de la fé, ou não? Por isso ele pensou, vou a Egipto, vou aonde há recurso, vou em donde há comida. Ele não quis consultar a Deus e pensar, o que é o que Deus tem para mim? Essa é a diferença de quem tem um pacto com Deus e quem não tem. Porque mire-me usted, só para que você entenda, não era a primeira vez que a terra estava passando por hambre, por falta de comida. Já havia havido antes. ¿Se me explico? Se hubo antes e estava vindo desta vez, o que significa? Que era algo que já havia acontecido e é algo que você tem que entender. Você passou por problemas em sua vida antes? Excelente. Está passando por outros hoje? Excelente. Vai passar por outros depois. Na vida nunca se acabam os problemas. Escute esta frase. Para um cristiano, o problema é quando não há problema. Quando está todo muito bem, tem algum problema. Porque sempre vai haver problemas. Ou não?
sempre vai haver uma crise, sempre vai haver alguma situação, o mundo vai a colapsar. Não se espante de que, ai pastor, eu estou andando com Deus, estou vindo à igreja e agora me surgiu um problema. Assim é. E vai surgir outros. E depois outros. Amém? E não vai ser a primeira vez. Mientras haja vida, haverá problemas. Por isso ele quis ir a Egipto. Pero Deus se lhe apareceu a Isaac e lhe dijo, no vayas a Egipto. É melhor que te vayas por algum tempo a Gerar, donde vive Abimeleque, rei de los filisteus. Eu prometo estar sempre contigo e bendecir-te em todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos, bendeciré a todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así que Isaac fue a Gerar. ¿Ese qué? Versículo 12. Ese mismo año, Dios le dio a Isaac una cosecha, ¿qué? Tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Escuche esto. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimeleque llegó a decirle, vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Leia o versículo 25. Entonces Isaac hizo allí un altar para quê? Mire-me usted, por favor. Entenda isso o que ele vai dizer. Quando Isaac hizo com Deus um pacto, ele não havia antes oficializado este compromisso com Deus. Ele pensou em la dificuldade em ir-se a dónde? Se forem os dias de hoje, é você estando aqui, você está vendo que tem muitos problemas em sua vida e você pensa, eu vou a sair da igreja. Não me está funcionando. Vou a ir, não está funcionando. Vou a Egipto, vou a fazer o que hacen os demás que não creem em Deus. Deus lhe dijo a ele, não vayas. O que significa não vayas? Quédate, permanezca. Permanezca en esta tierra que faltava quê? Comida, e tierra de sus enemigos. Nosotros tenemos que entender y dejar claro para todos ustedes, no existe con Dios una alianza, un pacto, si no estamos dispuestos a tener un altar. ¿Cuál es la conexión que hay entre altar y pacto? Es que un pacto con Dios exige un altar, porque antiguamente, Éxodo 20, versículo 23, usted puede leer, Dios mandó construir un altar y dijo así, yo vendré a ti y te bendeciré. Ou seja, o altar era um lugar de encontro com Deus e era um lugar de adoração. O que significa adorar? Adorar, nunca mais se olvide de lo que é adoração. Adoração significa rendir-se a lo que sea a vontade de Deus. Adorar é quando você hace esta oração, que seja hecha tu vontade e não a minha. Adorar é quando um ser humano se postra, se inclina, se arrodilla, não fisicamente, em seu coração, quando uno se rinde e se dispone para ser a vontade de quem? Adorar não é cantar alabanzas, adorar é fazer a vontade de Deus. Aunque a vontade de Deus é contrária a la minha. Não é o que eu quero, pero eu estou disposto a fazer o que Ele quer, porque é uma aliança, e quando eu hago com Deus um pacto, e eu aceito os términos de Deus para minha vida, aunque eu não entenda, e aunque eu não queira, eu vou cumprir com o que Ele me manda. ¿Sí me deu a entender, gente? Isso é adorar. Por isso que Isaac, ele agarrou, preparou um altar, puso allí suas ofrendas, e hizo com Deus um pacto, ele adorou a Deus. A partir de hoje, eu oficializo que tu vas a ser mi amo, como diz a Bíblia. Não tem como servir a dois amos. Como disse aqui o pastor Martim, el que serve a uno, desagrada a quê? A outro. Gente, é a vida. Você tem que tomar uma decisão. Pastor, eu quero ter uma aliança com Deus. Que hago? Você vai ter que desagradar a muita gente. Muita gente. Eu les contava aqui para os que vieram durante a semana,
que durante a semana vino um senhor aqui com uma moto a estacionar-se aqui no estacionamento aqui da igreja. E eu lhe dije a ele que não se estacionasse aqui, que estacionasse aqui deste lado. Não lhe hablé grosserias, não lhe ofendi, não lhe dije nada, assim como les estou falando aqui ahorita. Senhor, deste lado, por favor. Ele dijo, eu vine a la plaza. Eu vine a la plaza, vou estacionar-me aqui. Eu dije, não, porque aqui é exclusivo da igreja. Ele dijo, não é, a ver, muéstrame um papel. E eu lhe dije, está bem, quer ver um papel? Eu fui, chamei ele de seguridade, e ele de seguridade falou com ele, Senhor, por favor, aqui é da igreja, as motos se estacionam deste lado. E neste momento o Senhor começou a gritar que somos ladrões de diezmo, e este nem é de aqui. Assim digo. Ou seja, ele começou a atacar-me, a ofender-me. E claro, nesse momento, eu como ser humano, eu também tenho ganas de contestar. Ou não é verdade? Por quê? Porque ele é um tipo de pessoa agressiva, estava ele com uma mulher, agressivo, alterado, que le gusta resolver todo com... É aquelas pessoas que não respeitam nada nem a nada, e que todo... Me explico? E este dinheiro é de aqui, e não sei o quê, começou a gritar um montão de coisa aqui, delante de todos. Assim, não lhe dije nada. Ele é porque saca dinheiro das pessoas, e que são ladrões, e assim, nos dá ganas de querer pelear também. Mas eu não dije nada. Eu lhe dije, Deus lhe bendiga. Quando ele quitou a moto, eu dije, Deus lhe bendiga. E me salí. E ele derrou a moto aqui e se foi para a outra plaza. Mentira, dijo que ia vir aqui. Porque, ele dijo assim, ¿qué pasó, Robbie? ¿Está esperando as pessoas para sacarles el diezmo? E eu disse assim, sim, estou. Estou. Eu poderia falar com ele assim, sabe quanto pagamos aqui de renta? Sabe quanto gastamos com o programa de televisão para sacar as pessoas adelante? Que esses carrões também são de aqui. E aí uma coisa interessante, às vezes esses carrões aqui, não há horário de serviço. E não nos estorba que alguém estacione. Tanto que há gente que vem muito educada e pede, podemos deixar aqui? E às vezes não tem nada, não há um serviço, vocês não vão chegar de coche e deixamos. Ou não é verdade? Não nos custa nada ser amáveis, pode estacionar aqui, não passa nada. Mas eles já viram bem alterado. E eles é aquele tipo de pessoa que por mais que você lhe hable, ele não quer ouvir. Ele vai querer pelear. Como ele sabe de dízimo se ele não vem na igreja? Ele disse assim, los de Cristo. Essa é aquela pessoa que, se fuera outra coisa aqui, ele hablaria lo mesmo. A ver, muéstrame um papel. Aunque fuera outro negócio, não sei se me explico. Porque é uma pessoa enferma, tóxica. Não quero eu intoxicar-me, não vou a rebatir. E isso vocês passam com a família. Que a família critica, que diz que aqui é puro sacadeiro de dinheiro, que aqui é todo de dinheiro, e dinheiro. Eu lhe vou dizer uma coisa a vocês, quem tem problema com dinheiro na igreja, só muestra todavia que não se entregou a Jesus. Se você conhece alguém dentro da igreja ou fora da igreja que diz, me agrada todo, pero quando habla de dinheiro não me gusta, é porque esta pessoa vive em pecado. Ella não quer ser cambiada, ella não quer deixar os placeres da vida que tem. ¿Sí me explico? Toda pessoa que você escute falando mal, de que hablamos de dinheiro, que critica o tema de dinheiro, você pode ver, toma, fuma, vive na pornografia, miente, engana, rouba, habla grosserias. Você não vai ver uma pessoa criticando que é llena do Espírito Santo. Pode ver. Quem não está de acordo quando hablamos de dinheiro, é porque para ela, o dinheiro é um Deus. E ela não quer renunciar a isso. Ela pensa que a vida espiritual é uma coisa e a vida material é outra. E que se o pastor habla de dinheiro, ele está sendo mal, porque não tem que involucrar dinheiro. Porque a pobreza é o que agrada a Deus. Isso é mentira. Porque se você é cristiano, seu dinheiro é cristiano. Se você se convierte, seu dinheiro se convierte. Uma coisa não é separada da outra. E quando você faz um pacto com Deus, por isso eu falava dele, Senhor, você fez uma aliança com Deus, você tem que aprender a callar-se. Porque eu sei que se eu peleasse com este Senhor, además de perder sua alma e não dar um testemunho como cristiano, eu estaria desagradando a quem? Porque já houve outras ocasiões em que eu quis discutir. Eu também quis provar. Nos dá gana de contestar. Pero se eu contesto, eu desagrado a quem? Por isso, se você tem um familiar que critica a fé, a igreja, não discuta com este familiar. Não entre em pleito, não queira explicar-lhe nada, não queira provar nada. Deixe que esta pessoa creia em lo que ela queira crer. Amém? Só vai entender que o dinheiro na igreja é algo espiritual quem é espiritual. E há gente que não quer entender.
Entonces no discuta. Es mejor usted parecer un tonto, un menso, que usted querer defender a Jesús. No defenda. Él no está de abogados, no. El dinero nunca va a quitar a nadie de la iglesia. Solamente aquele que no quiere tener una alianza con Dios. Porque si usted tiene una alianza con Dios, usted va a tener que renunciar a todo. Usted va a tener que desagradar a mucha gente. Pero mira lo que le pasó a Isaac. Isaac, cuando oficializó su relación con Dios, hizo una alianza con él, ele quedó pobre o quedó rico? Ele prosperó e empobreció. En la tierra de sus enemigos, en el mismo año, ele obtuvo ganancias de 100 por 1. ¿Por qué? Porque ele era muy bueno. Porque Dios estaba aliado a ele. Por eso lo que ele hacía, Dios bendecía. Cuando usted tiene una alianza con Dios, aunque los enemigos vienen a tapar sus pozos, você quer encontrar água, usted encuentra água, vem alguém e tapa sus pozos, usted se vuelve imparável, indestructible, inamovible. Pero usted tiene que estar dispuesto al compromiso. Si yo tengo un compromiso con Dios, domingo para él es un día sagrado, para mí también es. Entonces, en este día yo tengo que ir a la casa de mi Dios. Estoy de viaje, pastor. Allá de viaje voy a buscar un templo de mi iglesia y voy a ir a buscar a Dios. Porque yo hice un pacto con ¿quién? Y porque yo hice un pacto con él, y si alguien me ofende, yo le perdono. Aunque me enoje lo que usted dijo, pero yo le perdono. ¿Por qué? Porque en este pacto yo tengo que obedecer a todos sus mandamientos. Uno de los mandamientos, perdonar. ¿Perdonar cuántas veces, pastor? 70 veces 7 en el mismo día. Si alguien le ofende 490 veces en un día, usted tiene que perdonar. ¿Quién le enoja? ¿Quién le irrita? ¿Quién le incomoda? Perdone a esa persona. Perdone. Si usted no perdona, no tiene alianza. Por eso es necesario tener un altar, que era antiguamente el símbolo del altar. ¿Para qué servía el altar? Para llenar de Mary Kay, de productos de Avon, para poner un portarretrato. ¿Para qué era un altar? El altar es un lugar alto para sacrificio. No existe alianza con Dios sin sacrificio. Entonces, yo sé que algo siempre me va a costar. Ser cristiano es difícil por esto. Porque yo quiero contestar, yo quiero... ¿Cómo sería la palabra? Yo quiero agarrar a esa persona y decir, ¿me explico? Y también darle un mamacoco, ¿no? No nos da ganas. Pero yo levanté un altar. ¿Qué significa? Sacrificio. Yo voy a tener que sacrificar a mí mismo. Y yo no puedo probar nada a esta persona. Yo voy a tener que perdonar a quien me hizo daño. Yo voy a tener que ser fiel a Dios. No solamente cuando estoy en la iglesia durante 2 horas. Es después de la iglesia que empieza la vida cristiana. Es fácil ser cristiano sentado en esta butaca. Usted tiene que ser cristiano en su trabajo, en su escuela, en la calle, en todos los lugares, dentro de su casa principalmente. Dentro de su casa, dando testimonio para sus familiares. O sea, es una vida de sacrificio. Yo voy a sacrificar esta ofensa. Yo voy a sacrificar esta injuria, esta ofensa, esta agresión. Yo voy a ser diferente. Aunque yo parezca tonto, es mejor ser un tonto que anda con Dios que ser un... pastor, pero mi familia me critican y van a criticar más. Usted no intente probar nada, esté de acuerdo con ellos. Como el Señor, viniste a robar el diezmo de las personas aquí. Yo dije, sí, yo vine, sí. ¿Estás esperando a la gente para robarles diezmo? Sí, estoy. ¿Entiende? El silencio es nuestra mejor arma. Yo no tengo que probar a él que no estoy haciendo. No tengo que probar a él, porque Dios sabe de todas las cosas, ¿o no? Y ustedes tampoco tienen que probar nada a nadie. Nada a nadie. Si usted hizo una alianza con Dios, Él es su protector, Él le cuida. Ustedes vieron que quien se entrega al diablo, el diablo determina cuando muere. Dios también. Nadie toca en su vida. Nadie puede tocar en usted. Si usted tiene una alianza con Dios, usted se alía a Dios, Él se encarga de todo en su vida. Pero usted tiene que aceptar que todo en su vida ahora va a pasar por una supervisión de Él. Amistades que le agradan, lugares que no le agradan, cosas que no le agradan. Usted va a tener que ahora todo... un ejemplo, yo no puedo tomar. ¿Por qué no tomas? Toma, no es pecado. No, porque yo tengo ¿qué? Un pacto con Dios. ¿Me explico? Yo no puedo mentir. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto con Él. Y yo no quiero que Él me abandone. Yo quiero seguir en el altar. Amén. ¿Ustedes comprendieron? Creer en Dios es fácil. Hacer con Él una alianza y casarse con Él es lo difícil. Porque en el momento en que usted se une a Él, usted ya sabe las cosas que usted va a tener que renunciar. Pero no mire a lo que usted está renunciando. Mire
a lo que Deus lhe está prometiendo, proponiendo, você vai prosperar. Además de la prosperidad humana, você vai ter a vida eterna. Deus não está buscando seguidores, Ele quer aliados. Quem quer ser um aliado de Deus? Seguro? Póngase de pé, por favor.